Olá, o Informe Blumenau Entrevista Especial Eleições 2024 abre espaço para os candidatos e candidatas a vice-prefeito e vice-prefeita de Blumenau. Uma oportunidade para você, eleitor, conhecer os parceiros e parceiras daqueles que querem ser prefeitos da nossa cidade. Serão entrevistas gravadas de aproximadamente 20 minutos cada. Nossa conversa agora é com Léo Bittencourt, do PSB, candidato a vice na chapa liderada por Ana Paula Lima, do PT, na coligação União, Renovação e Trabalho. Candidato, seja bem-vindo. Quem é o Léo Bittencourt e o que ele pode acrescentar na gestão municipal, caso eleito? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Sou Léo Bittencourt, advogado militante em Blumenau. Moro em Blumenau desde 1986, casado em Blumenau, pai de 2 filhos blumenauenses. Sou advogado dos trabalhadores do transporte coletivo de Blumenau. Já fui secretário de obras em Blumenau e também fui presidente de CETERB na época do Décio Lima. Para o senhor, qual é o papel que um vice-prefeito deve executar numa gestão? Com o passar dos anos, Alexandre, o vice passou a ter mais importância que no passado, em função da própria dinâmica da administração pública. Na realidade, o vice ele tem que conciliar e ajudar a conciliar e conduzir a máquina administrativa junto com a prefeita Ana Paula, porque às vezes muitos assuntos acabam escapando da própria prefeita, que é a responsabilidade dela, e cabe ao vice auxiliar. E pela minha experiência administrativa, entendo que eu poderei contribuir muito em ajudá-la a administrar Blumenau. O que o senhor tem combinado com a candidata Ana Paula Lima para caso seja eleito? Qual será o seu papel numa futura gestão? O senhor citou a sua experiência como secretário de obras, como presidente do CETERB. O senhor pode vir a eventualmente ocupar alguma dessas pastas para ajudar na gestão municipal, caso a Ana Paula seja eleita? Vocês conversaram sobre isso? Ainda não. Nossa primeira discussão é primeiro ganhar a eleição e depois trabalhar a questão de cargos. Se for necessário para que haja uma boa administração, que haja condições para a gente fazer uma gestão adequada do Blumenau, se for necessário, é lógico que eu vou me colocar à disposição. Mas não é essa a primeira palavra minha para a Ana Paula. Eu quero auxiliá-la no sentido da minha experiência administrativa, e como ela também tem a experiência administrativa, mas eu posso auxiliar ainda mais. E nessa campanha eleitoral, como é que tem sido a tua participação? Como é que o senhor avalia o seu peso na decisão do eleitor? Bom, eu sou um advogado que milito há muitos anos e tenho muitos clientes. Fui secretário, como já lhe disse, 2 vezes. A sociedade Blumenau me conhece e lembra, inclusive, com muita frequência, do trabalho que a gente realizou no governo Décio Lima. Nos bairros, nas obras, nos ônibus. O ônibus mais ainda, né, em função da dificuldade que hoje o usuário do ônibus tem. E também por estar ligado ao próprio trabalhador do transporte, que sofre, que o trabalhador também sofre com a falta e a má qualidade do ônibus, porque ele é cobrado pelo usuário. O usuário do ônibus não vai na empresa cobrar, ela pode até um ou outro ligar, mas ele cobra no dia a dia. É do motorista e do cobrador essa falta de qualidade de transportes. O senhor acompanhou a elaboração do plano de governo da sua coligação? O senhor participou em alguma área? Nós tivemos algumas reuniões, não uma, né? Algumas reuniões discutindo o assunto como um todo. Né? Nós fizemos, é lógico, a maior contribuição minha foi na área de minha experiência. A área de experiência do transporte, a área de experiência da mobilidade, a área de experiência do próprio estrutura, tipo SAMAI, o que é possível, né? Porque como eu trabalhei na obras também, isso faz parte e do transporte, principalmente. Isso eu fiz questão de contribuir e sugerir uma série de questões que está no plano de governo para ser desenvolvido com o tempo. E dessas propostas que estão no plano de governo, qual o senhor considera a mais prioritária, a mais importante para um primeiro momento de uma futura gestão, Ana e Léo? Na realidade, não existe uma mais prioritária. Em função da má gestão que está tendo no transporte,
e também na questão da água e a própria saúde, onde tem muita dificuldade, eu acho que tem pelo menos 3 áreas de importância. Agora, o transporte é uma área que você pode iniciar, tendo em vista que o investimento é muito pequeno. Você pode iniciar no transporte, por exemplo, fazendo uma readequação total das linhas, por exemplo. Como nós estamos propondo tarifa zero para os estudantes de primeiro e segundo grau, essa é uma tarefa que pode ser desenvolvida de imediato, porque não precisa de grandes investimentos, uma vez que a prefeitura hoje já concede os incentivos para o transporte na ordem de 40 milhões, e o estudante hoje é 30% do sistema. O nosso sistema hoje em Blumenau está custando ano em torno daí de uns 130, 140 milhões ano. Então a prefeitura já coloca quase 30%. Então, diante disso, né, eu acho que o transporte ele pode ser imediatamente colocado na pauta e ir resolvendo aos poucos. É lógico que não se resolve de um dia para o outro, mas pode ser resolvido. Então vamos falar um pouquinho sobre essas prioridades. Transporte coletivo, que é uma área que o senhor conhece bem, mas a realidade de hoje é uma realidade bem diferente quando o senhor foi gestor, por uma série de circunstâncias, principalmente que tem muito mais carro, tem muito mais aplicativo, e o serviço realmente deu uma boa piorada. Bom, a tarifa zero, o senhor mais ou menos já apontou uma fonte ali de recurso, mas essa é uma fonte de recurso que hoje está prevista para ajudar a empresa como um todo a cumprir o contrato. Como é que o senhor pretende? Isso também exige uma mexida. O senhor acompanhou muito aquele processo quando deu toda a mudança do consórcio SIGA para Piracicabana, para Blumob. Como é que é adequado? Isso aí vai ter que meter a mão no contrato. Na realidade, o contrato tem que respeitar ele, mas tu pode exigir o cumprimento dele. E você pode adequar o contrato aos interesses públicos. A empresa que foi contratada foi para isso. Lamentavelmente, no passado optaram, né, em extinguir o consórcio SIGA e fazer uma nova licitação, quando não era necessário naquele momento, bastava chamar as partes e ajustar o próprio consórcio SIGA, que teria continuado. Não teríamos essa dificuldade. Na época, é importante dizer, tinha 275 ônibus em operação. Hoje nós temos 196. Então, essa adequação, o que nós precisamos? Redesenhar as linhas e conexões. Eu não posso deixar uma pessoa esperando 40 minutos ou quase uma hora dentro do terminal para seguir viagem. Então, isso é possível fazer de imediato. Vamos chamar a empresa e vamos discutir o contrato dela ou fazer aditivos ao contrato? Se for necessário, sim. A questão de vai ter que aportar mais dinheiro, isso nós vamos ter que estudar. Não dá para eu aqui falar para ti. Mas nós entendemos que sim, até porque existe possibilidade no futuro de você adiantar a questão da tarifa zero. Porque tem já uma discussão nacional, não é inovação de Blumenau. Nós temos 106 municípios do Brasil com tarifa zero. Nós temos um município quase do porte de Blumenau, que é Caucaia, no Ceará, onde transportava 31 mil passageiros, hoje transporta 96 mil passageiros por causa da tarifa zero. Isso, automaticamente, ele vai mexer na mobilidade, né? E se eu mexer na mobilidade através do transporte, eu melhoro a cidade como um todo também. Eu melhoro na questão da poluição dos dois tipos, né? A questão do ar e também sonoro. Eu posso, por exemplo, dentro do transporte, para melhorar o transporte, eu posso, ao longo do tempo, mudar a frota, mudar a forma da frota. Eu posso trazer ônibus com piso rebaixado para dar qualidade, eu posso trazer ônibus elétrico e eu vou ter uma redução de emissão de poluentes significativo e também, com isso, o som, reduzir a questão de poluição sonora. Tem uma questão muito interessante na questão do ônibus elétrico. Se o gasto de energia por combustão ou elétrico, há uma redução de até 40% nos locais que estão utilizando. Ou seja, o próprio sistema ele diminui na questão do custo do próprio transporte. Vamos ter que mudar a forma de pagamento? Não sei, isso eu tenho que analisar para ver o que é melhor. Porque hoje a empresa ela tem um capital investido e recebe
sobre o capital investido. É lógico que a empresa não vai poder ser prejudicada por isso, porque tem um contrato. E até porque, mal ou bem, os ônibus foram renovados. Sim, e vão ter que ser renovados, porque ela vai ter que seguir um contrato. Sim, mas isso, para mim, então é besteira. Dizer, eu vou botar a mão na empresa. Isso é besteira. Isso é pessoa que não entende de contrato, não entende a gestão pública. Até porque, se você contratou com alguém, tu tem que seguir com aquele contrato. Então, tem, assim, Alexandre, uma série de medidas que a gente pode fazer, né? O que nós não podemos é ficar com a qualidade de transporte como está. E uma questão importante, eu quero deixar claro, mesmo que venha implementar a tarifa zero, nós não temos retirada de cobrador. O cobrador, ele dá qualidade ao transporte. Ele dá qualidade porque ele ajuda o motorista, ele dá qualidade para as pessoas que têm dificuldades, dá qualidade na questão da segurança interna do veículo. O próprio cobrador faz isso. Então, para ter qualidade, tem que ter o cobrador no dia a dia, no ônibus. Candidato, vamos falar, seguindo na questão de mobilidade, pegando a sua experiência como ex-secretário de obras. Tem no plano de vocês alguma obra estruturante importante? Porque a gente percebe alguns gargalos que tu não sabe como vai resolver e a gente não vê uma perspectiva de uma obra mais estruturante, mais impactante que amenize em algumas regiões da cidade. Alexandre, senhores, essas palavras, às vezes se colocam estruturante, ela não resolve a situação. Às vezes uma pequena obra resolve um gargalo, como você mesmo falou. Eu vou citar um gargalo, por exemplo, na margem esquerda, que é a Gustavo Zimmermann. Né? Margem esquerda, né? na Topava. Ela tem um gargalo e eu posso fazer a sequência dela e sair na 1º de janeiro só com uma pequena obra, talvez 1 quilômetro de obra. E posso fazer um viaduto ali e resolver aquele gargalo. Então, mas um viaduto é uma obra importante. É uma obra importante, mas não de grande vulto econômico, de gasto. Né? E aí, eu vou te dizer uma coisa, Blumenau tem já desenhado ou projetado, mas não com projeto, é uma palavra meio esquisita, 127 obras e foi realizado 7. Nós realizamos 3, aliás, projetamos 3, realizamos uma, terminamos, que é a Via Expressa. Começamos a Humberto de Campos, que é daí dentro da visão que tu estava dizendo que é estruturante, que ela realmente sim, mas tem outras obras já com previsão. O grande problema, Alexandre, é que a cidade de Blumenau não está sendo planejada. Extinguir o IPUB, por exemplo, que era o pensador da cidade. E cada secretaria passou a usar ou ser administrada da sua própria forma. Você tem que ter planejamento para a cidade, inclusive para o futuro, senão você não tem uma cidade para resolver esses problemas que você está dizendo de gargalos. Agora, se nós tivermos esses estudos e apontar que aquela obra vai ser necessária, eu vou ter que alongar uma via ou fazer um desvio, vai ter que ser feito para eu realmente dar agilidade. Eu tenho, né, no transporte coletivo, que pensar em alguns locais em aumentar os corredores exclusivo para ônibus, porque isso dá agilidade ao transporte. Né? Daí eu posso colocar muito mais ônibus ali e dar agilidade. Então, na realidade, o que se quer? Planejar. Como no nosso plano de governo tem orçamento participativo, mas é o planejamento e orçamento participativo. Vamos ouvir a cidade. O que precisa? Qual é os pontos mais necessários? Né? Nós temos que, por exemplo, na questão econômica, ontem nós visitando uma empresa, eu disse, eu tenho 200 vagas abertas e não tenho gente. Por quê? Porque nós temos que levar a cidade para aquele bairro. Eu tenho que induzir a cidade a crescer, botar a moradia naquele bairro, para que o trabalhador fique muito próximo. Eu não posso, por exemplo, o cara lá no Garcia trabalhar na Carsen, por exemplo. É muito tempo de deslocamento, né? E esse trabalhador não vai ficar trabalhando. Então você tem que planejar a cidade, como está no nosso plano. Nós queremos fazer dos bairros pequenos centros, levar o serviço público e privado para o local para induzir o crescimento no próprio bairro. A própria Ana disse que colocou no plano, porque ela é da área, de ter pelo menos 2 ou 3 UPAs. Pois é, a minha próxima pergunta, sobre saúde. Então, já pegando o gancho que o senhor vai falar. O senhor citou que era uma das prioridades, que há uma percepção de que esse é um gargalo da administração municipal, que é a questão da saúde. Vamos lá. O senhor acha que somente as UPAs resolvem? Qual é o plano? Bom,
UPAs, ela vai te dar um ganho na questão das emergências que eu vou tirar de dentro dos hospitais. Isso vou ter um ganho e qualidade, né? Bom atendimento, UPA 24 horas. Agora, a ANA já mandou para Blumenau 49 milhões para fazer uma outra policlínica, que a primeira foi feita pelo Odécio, lá do lado do terminal rodoviário, né? Essa outra policlínica devia ter saído já, ou em andamento, e não está. Essa policlínica vai dar agilidade no atendimento de consultas especializadas, né, e próprios exames, ela vai agilizar isso. Para reduzir a fila na questão da saúde é fácil, tu basta fazer mutirões num primeiro momento, tu vai tirar esse gargalo ou represamento, né, até resolver isso. Então, se tu pegar, tem 3 grandes atuações a serem feitas. Por exemplo, faz a outra policlínica, faz as UPAs e faz os mutirões e contrata via governo federal, como vai ter um acesso muito fácil, aumenta o número de mais médicos, né? E assim a gente vai resolver, agilizar a questão da saúde em Blumenau. Porque a estrutura física é importante, mas sem o pessoal lá dentro não adianta. E a gente sabe que isso custa caro e uma das dificuldades é encontrar profissionais para os padrões salariais oferecidos pela administração, que não são poucos. Mas é difícil, porque até da função do médico, a maioria desses médicos que acabam saindo formando, acabam indo para a iniciativa privada. Alexandre, não é bem assim. Existem pessoas com vontade de trabalhar no serviço público. Tu tem razão em dizer que os valores oferecidos, mas não são todas as áreas. Tem determinadas áreas que são melhores pagos. O Mais Médico, hoje teve um acesso muito grande, inclusive sobrou pessoas interessadas, ou seja, o número de vagas oferecidas. Então é sinal de que o que está sendo ofertado como salário é atrativo, né? No passado não era, hoje é, né? Então isso vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Eu tenho que ter profissionais, tenho que ter enfermeira, tenho que ter outros profissionais para atender, isso sim. Mas se eu quero uma cidade, como o nosso governo o plano de governo é centrado nas pessoas, ou seja, pensar o cidadão de Blumenau, né? Como é que eu dou qualidade de vida para esse cidadão? Através da saúde, através da mobilidade, que ele vai ter mais facilidades, né? Então são questões que eu posso deixar essa pessoa lá no bairro e evitar que ela venha para o centro buscar o serviço. Mas isso é um planejamento a longo prazo. Eu não posso fazer a cidade rodar em volta de si mesmo e não ter soluções que pensem no futuro. Candidato, estamos indo para os minutos finais, aí já estamos cerca de 16, 17 minutos. Como é que o senhor se define politicamente? Do ponto de vista ideológico? Do ponto de vista lógico, eu sou um cara que sou um socialista, porém com uma visão de centro, porque não tem nenhuma experiência socialista no mundo hoje, né? E eu, como candidato a Blumenau, eu tenho que pensar que eu vou governar independentemente da matiz ideológica, eu vou ter que governar. E eu vou aceitar todas as pessoas, até porque é assim a minha vida desde o início. O senhor citou 3 vezes ao longo dessa entrevista a sua atuação junto ao movimento sindical, em especial ao Sindetranscol. O senhor é uma das principais lideranças desse movimento, mesmo como assessor jurídico, o senhor sempre esteve à frente da categoria em todos os movimentos. E muitas vezes, na tentativa de buscar os direitos dos trabalhadores, eles fazem paralisações que deixam muita gente sem locomoção. Na queda de braço entre a empresa e esse grupo de trabalhadores, o senhor considera justo que toda a população seja prejudicada? Essa imagem... No nosso governo não vai ter, né? Essa imagem do Sindetranscol, um sindicato combativo que acaba fazendo essas ações, talvez seja o sindicato da esfera privada, apesar que é um serviço público, que tem a maior organização. Isso aí não pode respingar negativamente as pessoas dizer, puxa vida, mas... Não, porque no nosso governo não vai ter paralisações, porque quem vai tomar a frente das negociações vai chamar as partes vai ser a prefeita Ana Paula. Isso é obrigação do gestor público. Só ocorre paralisações por ineficiência e por falta de vontade do poder público em resolver a questão. Então, o poder público é o responsável principal por essa questão de paralisações. Os trabalhadores só vão ao máximo da sua atuação como greve quando não tem resultado.
Se o poder público quiser, como acontece em outras cidades, chama as partes e resolve rapidinho. Eu, na realidade, sou um defensor do trabalhador, mas sou defensor do trabalho dele e da qualidade do transporte. Então, o usuário sabe que tem no sindicato um auxiliar no sentido de qualidade de transportes. Para finalizar, candidato, em 1 minuto, por que o eleitor deve votar na chapa que tem o senhor como candidato a vice e Ana Paula Lima do PT como candidata a prefeita de Blumenau? Porque é o melhor projeto para a cidade. A Ana Paula representa o melhor projeto. É um projeto onde não está distinguindo as pessoas pela matiz ideológica. Nós temos, vamos governar para Blumenau, não queremos o ódio de Blumenau. Nós queremos unir a cidade em torno da própria cidade para nós voltarmos a ser a cidade que Blumenau era no passado, que era dinâmica e era exemplo no transporte, exemplo no turismo. E perdemos essas situações. Então nós temos o melhor projeto, construído esse projeto pela cidade, com a cidade toda, ouvindo pessoas, bairros, ouvindo a academia, a FURB, né, para que a gente possa ter um plano adequado e atenda aos interesses efetivos dos moradores de Blumenau. Nós queremos uma cidade com qualidade e vamos fazer isso porque nós já fizemos isso no passado. Candidato, obrigado, boa sorte na empreitada. Nós chegamos ao final da entrevista com o candidato a vice-prefeito de Blumenau pela coligação União, Renovação e Trabalho, Léo Bittencourt. Aqui no Informe Blumenau você confere as entrevistas com os 5 parceiros dos candidatos a prefeito. Sua escolha, seu voto, seu destino. Informe-se.